Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos começar o nosso estudo da noite de hoje. Nós estamos no capítulo 27 de O Evangelho, já indo para o final. E então, o capítulo que fala, pedi e obtereis, e que então, evidentemente, vai falar sobre as preces. Então, nós estamos já no item 16, pedi para a nossa Rosa começar a leitura para nós, tá bom, Rosa? Tá joia. Preces inteligíveis. Se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém no fim da vossa oração de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis? Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. São Paulo, Coríntios, capítulo 14, versículo de 11 a 17. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que se não compreende, porquanto o que não se compreende não pode tocar o coração. Igual no tempo da Igreja Católica, que orava em latim, né? O padre ficava de costas para as pessoas que estavam acompanhando a missa e orava em latim. Então, era muito difícil das pessoas acompanharem aquele raciocínio e entender a intenção daquela oração. Podia até repetir amém, mas não sabia nem por onde estava passando. Então, é importante que seja preces que sejam entendidas por todos, principalmente o objetivo daquela prece, né? Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de amálgamas de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, preciso se torna que cada palavra desperte uma ideia, e desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Será dita como simples fórmula, cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que a repitam. Muitos oram por dever, alguns mesmo por obediência aos usos, pelo que se julgam quites, desde que tenham dito uma oração determinada número de vezes e em tal ou tal ordem. Deus vê o que se passa no fundo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que ao fundo, é rebaixá-lo. Boa noite. Eu escutei um caso do Chico, com respeito à prece, eu escutei um caso do Chico em que ele estava numa estação de trem, né? E o trem já tinha posto em movimento. E uma senhora vinha correndo, tentando alcançar o trem para entrar no trem. E o Chico ficou ansioso de ver aquela senhora, e ela, naquele afã de correr, correr e não alcançar, o Chico pegou, e quando ela estava perto da porta, ele chegou perto e deu um empurrão nela, ela entrou para dentro do vagão, caiu lá para dentro, ela não viu quem empurrou, mas ela só viu que resolveu o problema dela, porque ela não estava dando conta de segurar e entrar para dentro do trem. E o trem foi pegando velocidade e foi embora.
E aí, Chico continuou caminhando, Emmanuel chegou perto dele e falou assim, Chico, olha para trás. Quando ele olhou, saindo do vagão do trem, uma nuvem branquinha, como se fosse uma nuvem de chuva, ela veio até o Chico e descarregou aquela energia, aquele fluido, como que se estivesse molhando o Chico. Aí, Emmanuel falou com ele, você viu essa senhora, aquela senhora que você empurrou para dentro do trem, ela não viu quem ajudou, mas a hora que ela sentou e acomodou, ela fez uma oração em agradecimento a quem a ajudou, apesar dela não conhecer. E a oração dela se transformou em energia, e você acaba de receber. Nossa, que lindo. Agora, você já imaginou a importância da oração? Quando é feita com o coração, quando é uma oração que é feita para ser entendida, porque os espíritos entendem a intenção. Agora, ela fez com aquele coração puro de agradecimento. E ele fez por impulso, porque é uma pessoa boa, que quer ajudar todo mundo, e ajudou dessa forma. Você já pensou a importância? É uma Sim. coisa que nós temos que pensar na importância do orar, né? Bom, dando continuidade. Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Os espíritos sofredores reclamam preces, e estas lhes são proveitosas, porque, verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento. É nesse sentido que lhes pode não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. Então, a gente vê, por exemplo, espíritos suicidas, né? Espíritos não só suicidas, que estão em sofrimento, no umbral, naquele anseio, naquela vontade de sair daquilo e não consegue. Normalmente, a prece de uma mãe resgata esse espírito, né? Uma oração que ele receba, ou mesmo quando ele faça de coração uma oração rogando a Deus que venha em socorro dele, a espiritualidade encarregada desse tratamento, dessa condução, acode aquele espírito. Então, a importância da gente orar pelas pessoas que já desencarnaram. Eu tenho uma lista que pela manhã eu faço oração, e minha lista está grande, viu, gente? Muito grande. Porque tem tido, aliás, como diz a Márcia, eu estou um obituário. É muita gente que tem ido. Então, essas pessoas, quem eu quero bem e que fui surpreendida com o passamento deles, né, com o desencarne, eu oro por eles todos os dias, porque eu não sei em que condição que se encontram, mas que a minha prece, eu garanto que vai chegar até eles, e que, no momento certo, todos serão resgatados, encaminhados, de acordo com a necessidade e o merecimento, né? Bom, vamos continuar. Pessoas há que não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo acreditam, a alma só tem duas alternativas: ser salvo ou ser condenado às penas eternas. Quer dizer, é inferno ou purgatório, né? É inferno e purgatório, ou então céu. Resultando, pois, em ambos os casos, inútil a prece. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos, por instantes, a realidade das penas eternas, irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para lhes dar
de lhes pôr termo. Perguntamos se nessa hipótese será lógico, será caridoso, será cristão recusar a prece pelos réprobos. Tais preces, por mais impotentes que fossem para os liberar, não lhes seria uma demonstração de piedade capaz de abrandar-lhes os sofrimentos? Na terra, um homem é condenado a galés perpétuas, quando mesmo não haja a mínima esperança de obter-se para ele perdão, será defeso a uma pessoa caridosa ir carregar-lhe os grilhões para aliviá-lo do peso destes? Agora já não é dessa forma, mas antigamente os velórios eram feitos em casa, né? O corpo era velado na casa, né? Da família do morto, né? Que desencarnou. Então, se ele fosse suicida, a igreja não aceitava, porque saíam, pelo menos aqui na minha cidade, era assim, no meu tempo de criança, eu me lembro disso. Eles saíam de casa, o corpo saía, o cortejo, passava na igreja, o padre rezava, encomendava o corpo, dali seguia para o cemitério. Se fosse suicida, o padre não aceitava que ele entrasse, que o corpo fosse para a igreja para ser encomendado. Então, aí a gente vê aquele que mais necessita de prece, a prece é negada. Ainda bem que esse costume agora já não é comum, já não é usual, né? Em sendo alguém atacado de mal incurável, dever-se-á, por não haver para o doente esperança nenhuma de cura, abandoná-lo sem lhe proporcionar qualquer alívio? Lembrai-vos de que, entre os réprobos, pode achar-se uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho, e dizei, se não havendo, segundo credes, possibilidade de ser perdoado esse ente, lhes recusaríeis um copo d'água para mitigar-lhe a sede? Um bálsamo que lhe seque as chagas? Não faríeis por ele o que faríeis por um galé? Não lhe daríeis uma prova de amor, uma consolação? Não, isso cristão não seria. Uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença em um Deus que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, dado não ser possível que Deus, em sua justiça, confunda o bem e o mal. Ora, negar, nesse caso, a eficácia da prece, fora negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos e dos bons conselhos, fora negar a força que aurimos da assistência moral dos que nos querem bem. Aí, a importância da prece de uma mãe, né? De um ente querido. Outros se afundam numa razão mais especiosa, a imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem estes, não pode mudar as suas decisões a pedido das criaturas. A não ser assim, careceria de estabilidade o mundo. O homem, pois, nada tem de pedir a Deus, só lhe cabendo submeter-se e adorá-lo. Há, nesse modo de raciocinar, uma aplicação falsa
do princípio da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei no que concerne à penalidade futura. Essa lei revelam-na hoje os Espíritos do Senhor, quando o homem se tornou suficientemente maduro para compreender o que na fé é conforme ou contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não se leva em conta ao culpado os remorsos nem o arrependimento. É-lhe inútil todo o desejo de melhorar-se. Está condenado a conservar-se perpetuamente no mal. Se a sua condenação for por determinado tempo, a pena cessará. Uma vez expirado esse tempo, cessará uma vez expirado esse tempo. Mas quem poderá afirmar que ele então possua melhores sentimentos? Quem poderá dizer que, a exemplo de muitos condenados da terra, ao sair da prisão, ele não seja tão mau quanto antes? No primeiro caso, seria manter na dor do castigo um homem que volveu ao bem. No segundo, seria agraciar a um que continua culpado. A lei de Deus é mais previdente, sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não estabelece para a pena, qualquer que esta seja, duração alguma. Ela se resume assim: o homem sofre sempre as consequências de suas faltas. Não há uma só infração na lei de Deus que fique sem a correspondente punição. Nesse caso, a gente vê que essa punição é sempre mais leve do que o ato que o condenou. Pelo menos eu imagino que seja, porque Deus ameniza as nossas faltas. Por exemplo, se for para a gente perder um braço, a gente perde um dedo, né? Se for para ter um acontecimento mais grave, ele é sempre amenizado pela bondade e misericórdia divina. O que faz com que mude o peso dessa condenação ou dessa cobrança, que Deus não cobra, quem cobra é a nossa consciência e os nossos atos. É a nossa busca de Deus, o nosso arrependimento. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua, se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco, se pronto é o arrependimento. É o que a gente acabou de comentar. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado. É necessária a reparação, pelo que o culpado se vê submetido a novas provas, em que pode sempre, por sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. Aí a gente vê a importância da mudança de postura. Pessoa que teve um comprometimento com a justiça, com a lei de Deus, ele resolve começar a praticar o bem, abraçar a caridade, porque fora da caridade não há salvação. É o preceito do nosso evangelho, né? A doutrina de Kardec nos fala isso a todo instante. É o que a gente precisa fazer realmente, é abraçar a caridade, seja ela qual for. Pode ser caridade material, porque a necessidade está muito grande, caridade moral, caridade de escutar uma pessoa,
de emprestar os ouvidos, de ter paciência, caridade de escrever uma carta para um coração desolado, caridade de passar uma noite velando um cadáver, caridade de fazer uma visita a uma pessoa que esteja desencorajada, desanimada, perdeu a vontade de viver. Então, tem caridade de toda forma para você executar. E essa caridade que a gente abraça vai mudando o rumo da cobrança que é feita em cima do nosso comportamento, em cima daquilo que a gente cometeu. O homem é, assim, constantemente o árbitro de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar indefinidamente o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desgraça dependem da vontade que tenham de praticar o bem. Tal a lei imutável e em conformidade com a bondade e justiça de Deus. Assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição em que se lhe torna possível fazê-lo. O que as mais das vezes lhe falta é a vontade, a força, a coragem. Se por nossas preces lhe esperamos essa vontade, se o ampararmos e animamos-se pelos nossos conselhos, lhes damos as luzes de que carece. Em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornando-nos instrumentos da execução de outra lei, também sua, a de amor, a de caridade, execução em que, desse modo, ele nos permite participar, dando nós mesmos, com isso, uma prova de caridade. Então, nós vamos encerrar aqui. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar sobre a força da oração, meus queridos? Então, aqui é interessante esse texto, né? O Kardec, ele esgotava mesmo, né, todo o assunto, ele coloca a incoerência das penas eternas. E aí ele diz assim, ainda que fosse eterna a pena, se eu tivesse que ficar lá, se você orasse por alguém e ela soubesse, ela estando condenada à eternidade, isso não aliviaria um pouco, né? Então, é incrível, né? Mas é verdade, porque há corações que se julgam vítimas dessa, dessa eternidade das penas, né? Tipo, era a crença dele, enquanto encarnado, de que se ele praticasse alguns atos deploráveis, né, alguns pecados, ao morrer ficaria no inferno, por exemplo. E quando ele se reconhece, às vezes, né, numa região de sofrimento, é comum, nós vemos isso nas reuniões mediúnicas, né, os espíritos dizerem que eles estão no inferno, eles se julgam, sim, já condenados à eternidade, né? Então, imagina como é a dor deles. Então, nós já temos essas comunicações, né, desses espíritos. Então, eles vêm falar que não, que ninguém pode orar por eles e tal. Então, vejam que há, sim, espíritos que se julgam, né, no inferno, purgatório, dependendo da religião que eles... E, então, quando chega a eles uma prece, é um bálsamo, né? E ajuda-os a se esclarecerem, não é? Então,
É isso, amiga. Você pode fazer a nossa oração? Mestre Jesus, nesse momento, nós pedimos permissão para dar continuidade ao nosso estudo desta noite, em que nós dissertamos sobre a prece, sobre a importância da oração, e nós estamos, nesse momento, Jesus, orando por toda a humanidade, orando por aqueles que se encontram nos presídios, aqueles que se encontram nos leitos de dor, aqueles que estão no processo de desencarne, aqueles que estão chegando ao nosso planeta para uma missão, para uma tarefa, rogando Jesus pelos órfãos, pelas crianças abandonadas, pelas viúvas, pelas pessoas que não têm amparo material, para aqueles que estão num processo de depressão, de tristeza profunda, aqueles que estão com ideia de extermínio. Fazei com que Jesus chegue até eles o bálsamo da oração. Nós te rogamos nesse instante, Pai, por toda a humanidade sofredora, rogando pelos nossos amigos também presentes aqui no nosso grupo, por suas famílias, pedindo pela saúde da nossa querida Márcia, que Jesus a abençoe, que a equipe de Bezerra de Menezes possa estar junto com ela nesse tratamento e nessa recuperação, e para outras pessoas também que se encontram com problemas de saúde. Pedindo a permissão para darmos continuidade ao nosso estudo desta noite, nós agradecemos, Jesus, por essa doutrina de luz e de consolo que nos foi ofertada nessa existência. Se conosco, Pai, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Rosa. Por nada, Uhum, vou fechar meu microfone aqui. tá. Então, nós estamos hoje, é o dia da Gênese. Aqueles que estão vindo de muito tempo, que não estão conosco, nós estamos estudando as obras básicas. Então, hoje é o dia da Gênese. Nós já estamos no capítulo 14 de Gênese, os fluidos. Então, nós já vimos muita coisa sobre os fluidos. Sempre lembrando que a Gênese é aquele livro que Allan Kardec escreveu, desdobrando a primeira parte de O Livro dos Espíritos, onde se fala da criação, né, ou seja, da Gênese, da origem. Então, nós estávamos vendo que o espírito, quando ele vai encarnar num determinado globo, num determinado planeta, ele precisa absorver os fluidos do entorno daquele planeta, para ele poder formar o seu perispírito, de acordo com as leis daquele planeta, e depois novamente aconteceu aqui o fechamento né, do meu texto. Eu não consigo saber qual a causa, já. Enfim. Deixa eu só tentar botar novamente, tá bom, gente? Porque, quem sabe, fique mais tempo, não é? Vamos lá. Ele está fechando. Mas nós, Jesus é maior.
Essa página que você estava lendo é a ação dos espíritos sobre os fluidos. Criações fluídicas, fotografia do pensamento? Não, nós estamos no capítulo 14, o item 12. É porque a tua tem 12. Os fluidos, certo? Assim, tudo no universo se liga, tudo se encadeia. Capítulo 14, item 12. Tá bom? Tá. Muito bem, então vamos continuando. Aqui no livro que eu estou, é a página 321, né? Nesse que eu estou aqui. E esse aqui do PDF eu não sei qual que é. Interessante que o meu já estava marcado da reunião e estava no capítulo 14. Mas é o capítulo Não. 14. Capítulo 14, não, mas estava no item 14. Do capítulo 14, item 14. Aí, então, você está no item 12. Assim, todo o universo se Não, liga, tudo se encadeia. é. Uhum. Você achou aí? É sim, é porque ele fechou, sabe? Uhum. Sozinho. Aí, mas eu estou com o livro aqui também. Felizmente está acontecendo isso e eu não consigo saber por quê. Assim, tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade, desde a mais compacta materialidade até a mais pura espiritualidade. A Terra é qual vaso de onde se escapa uma fumaça densa que vai clareando à medida que se eleva, e essas parcelas rarefeitas se perdem no espaço infinito. A potência divina refugia em todas as partes desse grandioso conjunto. E, no entanto, quer-se que Deus não contente com o que há feito, venha perturbar essa harmonia. Espera só um minutinho, amiga. Deixa eu ver. Olha, eu acho que você tinha razão. Hein? Eu acho que você tinha razão. Ué, está marcado aqui, eu marquei com marcador de texto. É vero. Uhum. Bom, vamos voltar para o item 13, então, só para a gente retomar. Ação dos espíritos. Desculpa aí, gente. Desculpa aí, galera. Ação dos espíritos sobre os fluidos. Criações fluídicas, fotografia do pensamento. Os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais, o elemento de onde eles tiram os materiais sobre que operam, o meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, impressionáveis somente à matéria tangível. O meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, diferente pela causa e pelos efeitos da luz ordinária. Finalmente, o veículo do pensamento, como o ar é do som. Então, nós vimos que o pensamento, né, que o fluido cósmico, ele é o veículo do pensamento, como o ar é do som. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Por isso que quando o espírito desencarna, ele tem dificuldade de entender como que as coisas acontecem, né? Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem.
Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção. Os aglomeram, combinam ou dispersam. Organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhes as propriedades, como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou o laboratório da vida espiritual. Então, por isso que o espírito ele usa uma roupa idêntica à roupa que ele estava na Terra, sem saber como que aquilo aconteceu, né? Porque foi o pensamento dele, a vontade que plasmou aquilo. Olha, ele diz aqui, ó, algumas vezes essas transformações resultam de uma intenção. Outras são produtos de um pensamento inconsciente. Então, por exemplo, se você mistura, né, cimento com água e com areia e tal, mistura aquilo ali, você forma um outro, né, forma um objeto, forma alguma coisa. Qualquer pessoa que faça isso, sabendo ou não sabendo, vai ter o mesmo resultado. Ainda que ela não saiba o processo, como aquilo acontece, ela vai ter aquele resultado. Então, imagine quando isso se trate da manipulação dos fluidos, que são muito mais sutis, né? Quando o nosso pensamento, a nossa vontade, eles vão imprimindo ali aquilo. Tem uma história, se eu não me engano, é do Irmão X, que ele fala assim, né? Sobre essa questão de comer ou não comer carne. Tem pessoas que não comem carne porque não gostam de carne, né? Porque estão querendo se adaptar, várias razões. Mas tem pessoas que não comem carne, mas gostariam muito de comer a carne. E pior do que isso, elas se tornam juízes daqueles que são carnívoros. Então, ela vê a pessoa comendo carne, ela critica, ela fica falando. Então, tinha uma pessoa que era assim. Ele passou a vida inteira sendo vegetariano. E ele criticava demais quem não era vegetariano, né? Mas quando ele desencarnou, ele ficou durante muito tempo sentado numa mesa imensa, um banquete, com todo tipo de carne e comendo, porque aquele era o desejo dele. Ele sonhava com essa mesa, com isso, né? Quando ele desencarna, como ele perdeu o controle sobre o pensamento, ele começou a plasmar isso. Então, aí o cuidado também que nós temos que ter com os condicionamentos dos nossos pensamentos. Porque aquilo que nós pensamos é o que verdadeiramente somos, né? Aquilo que nós desejamos é a nossa essência, né? Nosso desejo. Ou então o que a gente condena nos outros, né? Você Normalmente, condena uma pessoa, por exemplo, você está comendo, você não pode comer carne e tal, mas no fundo ele queria comer carne. então aquilo fica nele. E é uma energia que está ali, ele fica plasmando aquele desejo, ele fica olhando aquele prato. E também tantas outras coisas. Então, a Ivone Pereira, então, nós temos que ter cuidado. Às vezes a pessoa, vocês já perceberam, ela tinha um ator que ele fazia expressões faciais muito fortes, né? Ele era ele fazia expressões faciais, fazia as pessoas rirem e tal, enfim, um humorista. E eu comecei a perceber que mesmo quando ele não estava atuando,
às vezes ele estava concedendo uma entrevista, aquelas expressões faciais começaram a ser para ele um condicionamento, ele virou meio que um cacuete nele. Um cacuete. Né? Isso no corpo, porque o corpo ele é menos sensível à ação do pensamento do que o perispírito. Então, imagina essa pessoa ao desencarnar, ela não vai mais controlar aquele cacuete. Né? Cacuete é isso, é um condicionamento, não é? Que nós temos, e aí nós temos que trabalhar muito em cima do nosso pensamento para modificar isso. Então, a Ivone Pereira, ela relata, em um dos livros, onde ela fala sobre a mediunidade, ela relata que ela estava em desdobramento, né, no mundo espiritual, e quando vem um grupo de espíritos vestidos de palhaços, para ela eles estavam vestidos de palhaços. Então, eles vinham fazendo todo tipo de jocosidade, e então, alguns, o pescoço ficava fininho, subia, outros, o rosto, né? Como se faz hoje, né? Como se faz em filmes, né? Ou mesmo a gente vê esses memes que modificam o rosto, né? Mudando a expressão facial. Então, ela vê aquele grupo e aí ela começa a querer rir, ela acha engraçado. E aí o espírito que está acompanhando ela, não sei se é o Dr. Bezerra ou o Charles, diz, não ria. Esses espíritos, eles sofrem demais, porque eles perderam a forma que eles tinham. Eles passaram a vida inteira condicionados, fazendo essas palhaçadas aí. São espíritos galhofeiros, né? Eles não eram só palhaços, assim, vamos dizer, por profissão e tal, mas eles também eram galhofeiros, eles se valiam muito daquilo. E então, no mundo espiritual, o perispírito é muito mais plástico. E eles, então, perderam a forma. Muitos espíritos que estão vinculados no mal, né? Eles se animalizam tanto, que quando chegam no mundo espiritual, eles perdem a forma humana. Alguns assumem forma de lobos, não é? Chama-se zoantropia. Existe também aqueles espíritos obsessores que conhecem o poder da hipnose, né? E então pegam uma alma débil que desencarnou e que cometia muitos crimes, e então vão induzindo ela, né, pelo pensamento, a que ela não é um ser humano, que ela é isso, aquilo, outro, e ela vai perdendo a forma humana, não é? E então, isso é algo que acontece. Por quê? Porque a pessoa não tem noção do que o pensamento faz. É por isso também que algumas pessoas veem espíritos em formas de zumbis, né? Com o corpo apodrecido, é porque eles, ao verem o corpo apodrecido lá no caixão, eles imprimem essa forma ao perispírito e se mostram assim, não é? Então, para nós termos uma ideia do quanto essa coisa do pensamento influencia, né? Então, ele continua falando, né? Que, de outras vezes, né, essas transformações resultam de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense uma coisa para que esta se produza, como basta que modele uma área para que ela repercuta na atmosfera. É assim, por exemplo, que um espírito se faz visível a um encarnado que possua a vista psíquica, sob as aparências que tinha quando vivo, na época em que o segundo conheceu, embora haja ele tido, depois dessa época, muitas encarnações. Então, o Emmanuel se apresentava com a forma
do Públio Lentulus, não é? Daquele senador romano, inclusive com as roupas. Então, os espíritos, às vezes, eles pegam uma encarnação que eles consideraram aquela encarnação meio definidora, que foi tipo assim, o ponto de virada, né? Aquela encarnação na qual eles entendem que ela foi muito importante para eles se modificarem, talvez não na encarnação, mas aqueles acontecimentos depois geraram no espírito a energia suficiente para eles fazerem as suas modificações. Então, às vezes eles procuram marcar aquela personalidade e gostam de se apresentar com aquela forma. Apresenta-se com o vestuário, os sinais exteriores, enfermidades, cicatrizes, membros amputados e etc. Eu vou contar uma experiência minha de criança, que hoje eu sei que era um espírito, não era uma pessoa, né? Lembra das festas de reis que tinha, né? Agora acho que nem tem mais, que passava, né? As festas de reis passavam aqueles grupos e eles chegavam, vai sair de novo, ó. Ai, meu Deus do céu. Essas festas aí é congada? Aqui é cantando e dançando nas ruas? Aquelas festas de reis, né? Lembra que eles cantavam, eles Lembro. vestem. Outro dia, aqui em Belo Horizonte, teve uma festa, teve um evento, né, de Minas Gerais, do interior, e é muito comum essas festas de reis. Aí eles vão na frente cantando, dançando, batendo tambor. Batendo tambor. Oi, Malvina, fala, amor. Malvina? Oi. Oi, fala, levantou a Tem mão? muitos estados que ainda conservam essas festas. Quando eu era Tem, né? criança, eles saíam das casas deles, que era tudo no sítio, fazenda, né? Eles Sim. saíam, visitavam as casas dos amigos, cantava, rezava, pedia ajuda para o Santo Reis. Isso. Ainda tem muito lugar que tem isso ainda. Aqui em Minas Gerais ainda tem. Então, aqui A em Rondônia acho tradição, que né? não tem, não, que eu não vejo falar. Não tem, porque a população aqui é muito jovem, não trouxe É essa aquele tradição. som do, como é que chama? Do boi. Boi bumbá? Aquele boi que tem lá na Amazônia, aquela programação lá que eles fazem. Aqui é diferente, é uma festa diferente. Pois é. Então, agora em Rondônia, nem isso não tem, né? Então, gente, então lá eu era muito criancinha, porque isso aconteceu em Paranavaí. E nós nos mudamos de Paranavaí para Alto Paraná quando eu tinha 6 aninhos, eu devia ter 5. E eu me lembro perfeitamente dessa festa de reis, né? E eles entrando na nossa casa. E o meu pai é motorista de caminhão e ele estava fora, estava viajando, e eu estava com muita saudade do meu pai. Eu e o meu pai, nós sempre tivemos assim uma ligação incrivelmente fortes, né? Forte mesmo, né? Desde criancinha. E eu estava com muita saudade. Eu não falava para as pessoas que eu estava com saudade, mas eu estava. E o meu pai, ele estava, quando ele saiu, ele tinha machucado assim a mão numas cordas que ele segurou umas cordas do caminhão, né? E sei que ficou machucado aqui nele. E a minha mãe passou mercúrio, lembra do mercúrio? Era mercúrio que o pobre passava, ficava vermelho, né? E aí isso me marcou, porque ele estava indo viajar com a mão daquele jeito. Aí eu lembro que eu peguei a mão dele, lembrei perfeitamente, né, do meu pai e tal, beijei a mão dele. E aí eu estava com saudade. Aí, de repente, eu olhei, eu vi o meu pai assim sentado. Aí eu vi um com aquela máscara, daí eu falei assim, quem é você? Ele falou, eu sou seu pai. Aí ele tirou a máscara e era o meu pai. João Pini. Falei, papai, abracei o meu pai. Aí eu falei, deixa eu ver a sua mão. Aí ele mostrou, a mão ainda estava, igual Jesus, gente, com as marcas. Eu vi,
Eu lembro disso, 5 aninhos devia ter, perfeitamente. Eu sentei no colo do meu pai, entendeu? Mas, gente, não era o meu pai. Vocês estão entendendo o que os espíritos fizeram comigo? Eles fizeram, eles criaram para mim, que estava com muita saudade, um momento. Aí o papai falou para mim, né, que seria o meu pai: olha, eu vou chegar amanhã, sei lá, tal hora. Mas por que o senhor já não fica aqui com a gente? Ficamos conversando. Depois eu fui com meu pai, fiquei muito tempo, não foi pouco tempo, sabe, gente? Então, vocês estão me ouvindo? Eu tô. Então, né? É porque tá aqui às vezes parece que para. Então, o que é isso? Se não um espírito que assumiu a forma do meu pai, porque queria me dar uma alegria. Uma criancinha, né, de 5 anos, talvez o meu anjo da guarda, né? Vai saber. E aí foi uma coisa incrível isso, sabe? Então, isso é o quê? Não era o meu pai, mas era, para mim, foi. Então, eles assumem essas formas para nós, né? Então vamos lá, eu vou continuar lendo aqui, porque o texto caiu, né? Os espíritos, então, apresenta-se com o vestuário, sinais exteriores, enfermidades, cicatrizes, membros amputados, etc., que tinha, então, um decapitado se apresentará sem a cabeça. Como que ele vai se apresentar sem a cabeça e continuar, né? É só uma forma ali do perispírito. Não quer isso dizer que haja conservado essas aparências. Certo que não. Porquanto, como espírito, ele não é coxo, nem maneta, nem zarolho, nem decapitado. O que se dá é que, retrocedendo o seu pensamento, à época em que tinha tais defeitos, seu perispírito lhes toma instantaneamente as aparências, que deixam de existir logo que o mesmo pensamento cessa de agir naquele sentido. Se, pois, de uma vez ele foi negro e branco de outra, apresentar-se-á como branco ou negro, conforme a encarnação a que se refira a sua evocação e a que se transporte o seu pensamento. Está entendendo? Tô entendendo. Né? Que coisa incrível, né? Por análogo efeito, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que ele esteja habituado a usar. Um avarento manuseará ouro, um militar trará suas armas e seu uniforme, um fumante o seu cachimbo, um lavrador a sua charrua e seus bois, uma mulher velha a sua roca. Para o espírito, que é também ele fluídico, esses objetos fluídicos são tão reais como o eram no estado material para o homem vivo. Mas, pela razão de serem criações do pensamento, a existência deles é tão fugitiva quanto a deste. Entenderam? Então, às vezes, o espírito, no mundo espiritual, né, ele pensa na roupa dele, imediatamente ele está com aquela roupa. Ele precisa, por exemplo, de uma tesoura, a tesoura aparece na mão dele. Certo? Vocês estão achando isso muito estranho, gente? Então, né? Eu não acho, não. Eu acho que vai ser comum isso aí. Agora, você imagina a complicação que é quando o espírito desencarna, e ele, então, ele está por isso que ele fica, às vezes, preso na família, né? Ele desencarna e ele não consegue sair do ambiente familiar, porque é aquilo que está na mente dele. Ele fica preso às coisas que ele ama, as pessoas, os animais, não é? Então, eu só vou ler esse último item para nós encerrarmos. E tem 15, aí nós vamos ficar, gente, com a qualidade dos fluidos, item 16. Ai, Márcia. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, né?
Este atua sobre os fluidos, como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer, sem receio de errar, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros, que também não se confundem, né? Há mais. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como num espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Tenha um homem, por exemplo, a ideia de matar a outro, embora o corpo material se lhe conserve impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes deste último. Executa fluidicamente o gesto, o ato que intentou praticar. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada como num quadro, tal qual se lhe desenrola no espírito. Então, são as formas de pensamento. Por isso que os espíritos conseguem ver as intenções, porque isso fica gravado. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico. Então, por isso que nada fica encoberto. Que uma alma pode ler noutra alma, como num livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Contudo, vendo a intenção, pode ela pressentir a execução do ato, que lhe será a consequência, mas não pode determinar o instante em que o mesmo ato será executado, nem lhe assinalar os pormenores, nem ainda afirmar que ele se dê, porque circunstâncias ulteriores poderão modificar os planos assentados e mudar as disposições. Ele não pode ver o que ainda não esteja no pensamento do outro. O que vê é a preocupação habitual do indivíduo, seus desejos, seus projetos, seus desígnios, bons ou maus. Portanto, tudo o que pensamos pode ser visto, especialmente pelos espíritos que nos são superiores, estão acima de nós, não é? Nada fica encoberto. Por isso que as pessoas com as quais nós convivemos, nós vamos aprendendo a ler o pensamento dessas pessoas, por causa da convivência. Você olha, você lê a expressão facial da pessoa, mas muitas vezes você está lendo o próprio perispírito dela. Ela chega, você já sabe. Eu achei que era mediunidade, porque às vezes a pessoa pensa e eu consigo pegar o pensamento da pessoa. Mas é a mediunidade, mas é porque a mediunidade é uma função de senso e de percepção, não é? Percepção. Aqueles que convivem conosco, a nossa percepção com relação a eles vai ficando mais acurada, entendeu? Uhum. E isso não impede de nós termos percepção, igual aqui, ó, a pessoa está com um pensamento maléfico de matar alguém. O médium chega e ele enxerga aquilo, né, entre aspas, com a percepção mediúnica. Ele vê aquela tela mental, então ele sabe que aquela pessoa está com aquela intenção. Ou às vezes a pessoa vem assim, está te contando um caso, mas você sabe que aquilo é mentira. E você percebe que aquilo é mentira. Você sabe que é mentira, porque você está vendo que aquilo não aconteceu. Não é? É. Então é isso. E por isso que nós, hoje em dia, ainda não podemos ter o WhatsApp do pensamento da pessoa. Por quê? Porque a maioria dos pensamentos são de baixo calão, né? São de sexualidade desequilibrada, né? Pensamentos de ódio, pensamentos de baixa frequência. E então, não é bom que as pessoas fiquem vendo isso, né? Por isso que não nos é permitido. Mas por isso que eu digo, cuidado ao mentir para o médium, né? Cuidado. Cuidado. Então, é isso, meus irmãos. Estamos finalizando.
Alguém tem algum comentário a fazer sobre isso? Ficaram com medo, hein? Ficaram com medo, né? Você parou de pensar. Tem gente que parou de pensar. Né? Eliseu está até rindo ali. Bom, alguém se propõe aí a fazer a prece? Vocês gostaram da historinha do meu pai? Eu senti uma saudade agora do meu pai. Sim, Márcia, bem legal. Né? Legal. Eu tinha 5 aninhos, eu nunca esqueci, né? Que coisa linda, né? Meu anjo da guarda que fez isso. Malvina, Oi, então você faz a nossa oração, faço. tá bom? Obrigado. Então tá. Nesse instante, vamos agradecer a Jesus, nosso mestre e irmão, e a Deus, nosso Pai. Que eles nos abençoe esta noite, nos dando força, fé e perseverança. E que nesse instante em que estávamos aprendendo, foi muito boa a nossa aula de hoje, e que possamos, Senhor, continuar aprendendo mais a cada dia a sua doutrina. Senhor Jesus, visita os lares dos idosos, visita os hospitais, levando a cura, levando a paz. Também aqueles que estão nas ruas, que sejam atendidos por pessoas caridosas que fazem esses trabalhos de socorro, que eles possam, Senhor, ser atendidos. Uma sopa quentinha, uma palavra, um medicamento, um cobertor, coisas que são muito úteis a todos eles. Também peço, Senhor, pelas creches, os orfanatos e também pelos presídios, quantas pessoas lá estão, merecendo ou não, estão lá para quitar a dívida do erro que cometeram. Jesus, socorre a todos aqueles que desencarnaram, levando para os hospitais de tratamento, escolas de ensinamento. Envolve, Senhor, com teu amor, a todos aqueles que estão em sofrimento nesse instante, aqueles que não têm alimento, aqueles que estão necessitando de agasalho, de uma palavra amiga. Envolva, Senhor, a todos com teu amor e com a tua paz. Obrigada, Jesus, pelo dia de hoje, por tudo que nos destes, a vida, o trabalho, a refeição, e tudo que pudemos fazer e estar nesse instante agradecendo a Ti, Senhor Jesus, por tudo que fizeste por nós. Obrigado e sede conosco, hoje e agora, por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja.